Logo. Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Ilha pessoal, boa noite a todos. Aqui é FX Baggio para mais um programa. Agora no domingo, infelizmente a gente não conseguiu avisar para vocês antes. Programa especial hoje com um convidado especial. Então, o nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo terças e quintas, às 20 horas, hoje então no domingo especialmente para vocês, para quem está na Serra Catarinense, sintonia 101.9, ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Siga nas redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube, que é o FX Baggio-Enercore. O FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas, é um show eclético, de músicas, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Esse show é patrocinado pela Enercore, consultoria internacional especializada em estratégia, análise de dados, energia, sustentabilidade, inteligência, performance e softwares para indústrias, usinas, agro, hospitais, entre outros. Quote of the Week, para refletir. Know the enemy and know yourself. You can fight 100 battles with no danger of defeat. Understanding your own thoughts, or strengths and weaknesses, as well as those of the enemy, is crucial for success. Então esse é para refletir. O FX Baggio é pioneiro em shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power. Signal 101 is stronger. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para a geração de A a Z, sem sofrência. E hoje, com a participação especial do Dr. Marcelo Conrad, neurocirurgião da instituição do Hospital SOS Card, em Florianópolis, e do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages. Ele se formou em medicina pela UFSC, especialização em neurocirurgia no Hospital Pierre Wertheimer, em Lyon, na França, de 1997 a 2002, ou seja, passou 5 anos lá. Marcelo, você torceu para o PSG ontem? Com certeza, né? Essa primeira pergunta para você, a gente vai e volta, tá? Mas eu fiquei triste ontem, porque eu estava torcendo para o Inter de Milão, que me decepcionou. Afinal, a minha família é italiana, e pela segunda vez eu vejo o Inter de Milão na final, acho que foi 2 anos atrás, eles estavam também na Champions League, e os caras deram uma vergonha ontem, né? Vocês estavam lá se divertindo no campo, é ou não é? Eu acho que para o PSG foi a primeira vez, né? E se você olhar o tempo de investimento que o PSG tem feito nos últimos, pelo menos 5 anos, né? Eu acho que foi coroado com o sucesso de ontem, sim. Certeza. Então essa era só para deixar você tranquilo aí, feliz, né? Porque o teu time, né, o time de futebol, falando em futebol, porque ontem foi... não é a concentração da gente, né? E nem vai ser hoje, mas ontem foi um dia de muitos, vamos dizer assim, importante para o esporte, né? Aí a final da Champions League, também a parte do basquete americano, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Com as semifinais, né? E também tênis lá em Roland Garros, né? Então a cidade estava, vamos dizer assim, com muitos eventos lá. Paris, né? Falando Paris, estava pegando fogo ontem, eu acho, né? Sim, com certeza. Eu gosto muito do esporte, e já Paris, no período de Roland Garros, a cidade fica lotada, são muitos eventos paralelos,
E aí ontem, com a vitória do PSG, foi o morango em cima do bolo, né? Eu prefiro morango que cereja. Perfeito, eu concordo. Agora, então, o Marcelo vai ser o nosso convidado especial hoje para a estreia do nosso tema, né? Que é o Neurosignals. Então, a partir de hoje, a gente vai começar esse novo, vamos dizer assim, spin-off do meu programa, que vai ser focado aí nessa área, tá, pessoal? Então, fiquem ligados com a gente, tá? Aí a gente tem o seguinte, mas antes dessa jornada, segue uma energia em forma de sinal sonoro, para você renovar o ânimo. Bora curtir? Então, agora vocês vão curtir esse som que eu estou trazendo aqui, né? Falando, Marcelo, eu conheci no Diocesano, eu estudava no Industrial ainda, com 11 anos, algo nesse sentido. Ele já era jogador mais sênior, né, que eu, né, todo mundo era moleque entre 10 e 15 anos na época, e o Marcelo já jogava lá no Diocesano, jogava bem pra caramba, era destaque lá, e tinha alguns nomes lá do basquete do Diocesano, né, Marcelo? Era Cometa, Estrela, algo nesse sentido aí, tinha uns 6, 7 times, era isso? Isso, nossa, agora foi lá no fundo da caixa, né? Mesmo. Fundo Mas do era baú. Cometa, eu lembro dessa conexão que eles faziam, né? Era o Cometa, o Baraunas, Estrela, acho o que Estrela e o Lauque. Era alguma coisa assim, eram esses... Eu lembro do Cometa e do Estrela, o resto eu não lembro, cara. Era um campeonato interno da época do GD, né? Do Diocesano. Exatamente, então eram os alunos que estavam no basquete e existia esse campeonato interno, era muito legal. Exatamente. E aí chegou a tua geração, eu acabei não podendo mais jogar basquete, porque eu comecei a fazer o curso técnico do Industrial de manhã e à noite e trabalhar no Banco do Brasil ali na tarde, com 3 períodos, não conseguia fazer mais esporte. E aí depois eu fui para Chicago, nos Estados Unidos, em 91. E aí, cara, o que eu vi lá? Puxando o basquete, fazendo uma conexão com o basquete. E eu vi, cara, a primeira coisa que eu notei na cidade, ao chegar lá no aeroporto de Chicago, foi não era cartaz, era billboard mesmo, iluminado já na época, com Unbeatables. Unbeatables, né? Não de Unbeatables de vamos dizer assim, Unbeatables você pode ser... a tradução de Unbeatables não pode ser batido, né? Então não era Unbeatables, não pode ser derrotado, mas Unbeatables de touro. E aí eu vi aquilo, eu falei assim, cara, é outro mundo, cara. É outro mundo. Eu cheguei num lugar assim, era dominada pelo esporte, aquela cidade na época, tinha basquete do Bulls, tinha futebol americano, tava excelente, uma época excelente também. O hockey no gelo, os caras estavam por cima, por causa da figura do Michael Jordan, né? O que eu vou puxar com isso? Eu não vou entrar no basquete agora como concentração, não é isso? Mas eu vou puxar uma música aí para ver se você lembra, porque essa é a segunda coisa, como eu sou muito musical, né? Questão aí a ver com a rádio, etc. Eu sempre gostei muito de música. Eu vou puxar algo para você aí, para você sentir a energia daquela época, né? Que essa música até hoje, em 84 que eles colocaram a música, do Alan Parsons Project, na época era muito futurista, e hoje eles usam a mesma música ainda. Apesar de Chicago Bulls não ganhar mais nada há mais de 27 anos. É um bom tempo já, né? Vamos lá, então. Fenomenal, então. Esse aqui foi para lembrar um pouco da época do Chicago Bulls, campeão 6 vezes, three-peat de 91 a 93 e three-peat de 95 a 97, né? 98 o campeonato. Fenomenal essa época aí. Lembrando que Indiana Pacers ontem, que também está no meio oeste americano, ganhou do Knicks, né? Já mandou para casa o Knicks. Agora vai jogar com o Thunder, né? De um lugar que está lá perto do Texas, mas é um lugar pequeno. E até tá para crescer, porque a média dos jogadores é muito baixa, então eles estão apostando aí nesse pessoal mais jovem, assim como o PSG, né? Uma equipe formada em casa aí, sem muito atleta muito famoso, talvez, e que vai se dar bem ao longo do tempo. Pessoal, então, voltando aqui, o FX Baggio Signal 101, o nosso YouTube FX Baggio _Enercore, por favor, se inscreva no YouTube, ative as notificações, comente e curta, dá um like lá.
Agora a gente começa então com a nossa entrevista aqui e a gente tem uma pauta, né, proposta de hoje que vai, vamos dizer assim, a gente vai navegar em vários temas, tá? O primeiro, eu queria perguntar para o Dr. Marcelo, né? Marcelo, o que você pode falar para a gente sobre derrame, né? Hoje em dia, aí na tua prática, o que você pode nos falar a respeito disso aí? Então, Fabiano, talvez esse é um dos temas mais atuais que temos hoje na neuro como especialidade completa, né? Tanto a clínica quanto a cirúrgica. Né? Nós, em Florianópolis, nós temos um serviço, né, no Hospital SOS Cardio, que é um serviço de AVC. Né? Aqui em Lages também tem, eu ajudei a crescer, a desenvolver o serviço aqui. Então, hoje, o que a gente tem, estatisticamente, 25% da população vai ter AVC. Então, de cada 4 pessoas, uma vai ter um derrame. Né? É uma doença extremamente incapacitante. Atualmente ela ultrapassa a morbidade, ou seja, ela ultrapassa as consequências da doença mais do que o infarto e mais do que os tumores. Então, o AVC hoje realmente é a doença que mais preocupa a medicina em geral, né? Na neuro, óbvio, né? É o que hoje nos traz um investimento pessoal e tecnológico muito grande para esse tipo de tratamento, né? O que é importante é que as pessoas entendam e que saibam reconhecer o AVC. Essa é o que vai mudar a chave que vai poder salvar alguém. Porque quanto mais precoce você faz o diagnóstico do AVC, melhor a chance desse paciente. Né? Então existe até uma sigla que a gente usa, que é a mesma sigla do SAMU, né? A gente usou o termo SAMU para justamente poder identificar quando uma pessoa está tendo algum tipo de AVC, né? Ou o famoso derrame, né? Que o SAMU seria o S se a pessoa está apresentando algum sintoma que seria suspeito de um AVC, o próprio familiar pode executar essa sigla SAMU, né? Sendo S pedindo para o paciente sorrir, e aí você vai ver se existe um desvio desse sorriso, né? Se a boca sorri por completo ou só a metade. Você pede o A para a pessoa abraçar, né? Para o paciente abraçar. Então, se ele for tentar se mexer, ele vai ver que o braço caiu ou que o braço não mexe com a mesma destreza de um lado com o outro, né? M para a pessoa tentar cantar uma música, que a gente estimula o paciente a falar, a conversar. Se ele não consegue expressar, se não sai uma palavra, não sai algum som. Então isso também é uma forma de interpretar o AVC. E se completou uma dessas 3, SAM, aí você chama a urgência. Né? Por isso a gente usa o jargão, o termo SAMU, na forma de você poder identificar o mais rápido possível. E com isso você chama o serviço de urgência, que o SAMU tem um padrão de excelência muito grande. Inclusive temos também os bombeiros que fazem um serviço muito bom. Em pouco tempo já pode receber esse paciente onde ele estiver, já pode, e encaminha ele para o hospital de referência do AVC. Perfeito. Agora você está falando ali que é uma projeção que uma entre cada 4 vai ter um AVC, ou isso já é... Isso é estatística, isso já é. Já é. Isso já é. A tendência é aumentar, né? Eu pergunto porque eu não... Claro, eu não sei se daí estava em classificação de doenças, etc. Porque o stroke, o AVC, você não pode classificar ele como comparativamente ao câncer. Bom, mas você falou que vai ter o AVC, mas não morte por, né? Não, é a manifestação da doença, manifestação, né? Da doença, então, né? Por exemplo, de cada 100, vamos dizer, 100 pessoas, 25 ter a chance de ter um AVC. Né? Esses AVCs eles podem ser menores, né? Com manifestações mais simples, sem risco de uma sequela muito importante, que desabilite a pessoa, que ela não consiga mais trabalhar, ou que a pessoa pode, inclusive, ter a manifestação até a forma mais grave, que pode ser o óbito, né? E quanto vocês têm essa estatística aí de quantas percentual de pessoas que vêm a óbito? Então, que depende muito hoje a estatística óbito ele pode chegar, né, até 25%, 25% a 30%
do AVC. É porque o AVC existe aquele que chama-se AVC isquêmico, que é quando falta o oxigênio ao cérebro, que é a mesma coisa que o infarto no coração, né? E você tem aquele outro AVC que é o que quando rompe uma artéria e aí existe uma hemorragia cerebral. Nas hemorragias cerebrais, o índice de mortalidade ele é muito mais alto, ele pode chegar até quase 80%. E no AVC isquêmico, como você tem formas mais brandas de manifestação até as formas mais malignas, quando você tem uma forma maligna, essa chance de óbito ela chega a quase 50%. Entendi. Ok, então esse tema, né, como você falou, é extremamente importante. Eu acredito que a gente tem alguma pergunta sobre isso mais adiante, a gente volta, tá? E agora eu queria te perguntar sobre epilepsia. Lembrando, né, que quando a gente começou a conversar, acho que foi em abril, né, teve o dia da epilepsia, né? Acho que foi em abril, né? Não lembro exatamente. Aí, eu estava vendo que 2% atinge da população é atingida por epilepsia, né? Ataques epiléticos, né? Você acha que as cirurgias para tratar a epilepsia são interessantes? Fazem parte da tua rotina também? É um tema que você trata com recorrência? E os tipos, né, de cirurgia para epilepsia que você performa e gostaria de falar a respeito? Então, realmente, sim, as cirurgias de epilepsia fazem parte do nosso rol de prestação de serviços, né? Epilepsia realmente assim, é uma doença que ela é uma doença, muitas vezes a gente fala até, é uma doença social, porque você tem pacientes que têm crises convulsivas, né? Que pode ser crise convulsiva pequena, que a pessoa ela sente que uma sensação ruim, até aquela outra crise que a pessoa perde a consciência, ela se debate, ela pode liberar esfíncter, no caso ela pode fazer xixi na roupa, né? E morde a língua, se machuca. Então o índice é assim, na verdade até 4% da população mundial pode um dia ter uma crise convulsiva, mas a epilepsia, que é a doença que são pacientes que têm essas crises convulsivas com recorrência, né? Pelo menos 2 crises ao ano. A indicação das cirurgias é nos casos de pacientes que estão em tratamento clínico, ou seja, estão recebendo os remédios, mas esse tipo de medicamento ele não consegue controlar a ausência das crises. Então o paciente ele fica mantendo ainda com as crises convulsivas. E a gente tem como arma contra essa doença as formas de cirurgias, né? Aproveitando vamos dizer, a oportunidade no teu programa, já que a gente discute tecnologia e discute as indicações, né? As indicações das cirurgias da epilepsia, então as mais tradicionais são as cirurgias cranianas, né? Se identifica através de alguns exames, né? O principal chama vídeo eletroencefalograma, que a pessoa fica numa sala totalmente livre de remédios, né? E ela é monitorada como se fosse um Big Brother. E aí você estimula de alguma forma o cérebro dessa pessoa através de estímulos visuais, luz piscando, dessa forma, e aí você consegue identificar qual é a área do cérebro desse paciente que está tendo ou que está desencadeando a crise convulsiva. Então a cirurgia craniana, você vai até esse sítio onde está tendo o que dá o disparo para a crise convulsiva e você retira aquela área do cérebro da forma cirúrgica. E agora, atualmente, o que eu achei assim, mais fantástico, assim, que eu gosto também de inteligência artificial, eu gosto muito de desenvolvimento tecnológico, foi desenvolvido agora nos Estados Unidos. Nós vamos fazer uma cirurgia próxima em Florianópolis agora, eu acho que é dia 6, uma paciente que tem crises convulsivas e o exame dela é assim, você não consegue colocar assim, é tal área específica da crise, então ela tem múltiplos focos que desencadeia a crise convulsiva. E existe um procedimento agora onde a gente coloca um eletrodo num nervo que fica no pescoço, que chama o nervo vago, e se implanta um chip nesse nervo,
e uma bateria como se fosse um marca-passo. E esse marca-passo ele vai aprendendo conforme as crises vão iniciando, e ele começa a inibir várias áreas do cérebro essa crise. Eu vou até te perguntar uma coisa, a estimulação do nervo vago? VNS. Tá, mas estimulação do nervo vago, com que frequência vocês estão começando ou já aplicam há bastante tempo? É uma nova tecnologia que surgiu agora com AI? Como é que é essa? Então, na verdade o VNS ele já é usado há bastante tempo. Isso. Já, né? Ele já existe há muito tempo. Ele tem várias indicações, né? O que muda, por exemplo, é qual é a doença que está se tentando tratar. Tá. O VNS para epilepsia ele já existe há algum tempo. O que acontece, por exemplo, são as melhorias dos equipamentos. Por exemplo, o telefone, vamos dizer, o iPhone 7 é uma coisa, o iPhone 15 é outra, né? Então são as tecnologias que vão entrando na mesma técnica cirúrgica, onde o próprio equipamento ele consegue aprender com as crises convulsivas que o paciente tem e a forma dele conseguir inibir esse sistema. Né? Então, realmente, assim, é fantástico isso. Nós fizemos recentemente em Florianópolis, isso deve ter sido, eu acredito, já uns 7, 8 meses, talvez, as primeiras cirurgias de depressão no Brasil, que é o mesmo sistema. Perfeito, né? Perfeito. Por VNS. Essa aplicação para depressão, né? Você mencionou aí. Sim, E como é que você compara o VNS com o DBS Você tem alguma linha de comparação aí, apesar de ser o DBS ser para o Parkinson, ele tem alguma outra aplicação? Ele concorre com o VNS para algumas ou não? Não, são técnicas um pouco diferentes, mas que podem chegar à mesma patologia. Certo. Né? O VNS você estimula um nervo na região do pescoço. O DBS, né, que seria a sigla do inglês, que você vai fazer um implante de um chip ou de um eletrodo no cérebro. Então seria uma cirurgia craniana, que é muito usada para Parkinson, né? Principalmente para Parkinson. Existe agora implante de DBS para tremor, né? Que a gente chama tremor essencial. Tem alguns estudos hoje de trabalhos de DBS para algum tipo de doenças psicossomáticas, né? Doenças psiquiátricas. Já fizemos DBS para paciente com uma doença chamada TOC, né? O paciente tinha TOC por limpeza, onde o paciente ele não consegue mais viver porque ele tem toda hora aquela mania de limpeza e realmente precisava de uma solução. Ele chega a esse ponto da mania ser tão forte que precisa da cirurgia para... Sim, pacientes que fazem lesão de pele, por exemplo. A mão fica escarificada de tanta limpeza que ele faz. Ele limpa 100 mil vezes por dia. Pessoas que... ou, por exemplo, tem pessoas que têm o toque por insegurança, não sabe se fechou a porta ou não, ou tem medo de sair da rua para a rua que tem medo de ser assaltado. Então a pessoa, assim, a vida dela ela para. Então hoje as doenças psiquiátricas, em geral, essas duas formas cirúrgicas, seja pela cirurgia da estimulação do nervo vago, que é essa cirurgia cervical que a gente faz, certo. Tanto a cirurgia craniana, que é o implante desse eletrodo na parte áreas cerebrais, em que você consegue diminuir entre 50% até 70% da manifestação da doença. E no caso do DBS, que região do cérebro geralmente vocês colocam os eletrodos? Em geral são esses eletrodos, então para as pessoas poderem entender, um eletrodo é um fio, em geral, né? Ele é muito fino, né? Até para a gente não pode colocar uma coisa muito grande no cérebro, né? Mas as áreas, o DBS seria a estimulação profunda do cérebro, então a gente usa numa área muito profunda chamada tálamo, e numa área muito mais profunda ainda que chega até quase o tronco cerebral, né? A parte alta do tronco cerebral. Então são áreas em que... São duas áreas, então?
Ela é a continuidade de uma da outra, entende? É como se fosse uma no terceiro andar, outra no primeiro andar. Tá, o tálamo fica em cima do hipotálamo, né? Um pouquinho ao lado, assim. Um pouquinho ao lado, Isso, ok. é. A tua neuroanatomia com certeza é precisa. Agora, a parte de baixo fica onde? Fica na ponte? Isso, acima da ponte. Acima da ponte. Isso, a ponte. Okay. Então, essa é a região, isso, chama mesencéfalo. Ali no mesencéfalo fica um pouco para cima do pescoço, vamos dizer assim, já na transição... encostando no cerebelo. Isso, é na frente do cerebelo. Na frente do cerebelo. Essa é a região anatômica. Então, tá, só para o pessoal poder tocar então. Toca na nuca. Na nuca, na fica nuca, ali. bem na transição, assim, onde acaba o crânio e começa a coluna. Essa onde faz aquela conchinha atrás, ali é onde o cerebelo fica apoiado. Isso, o pessoal às vezes confunde muito, né, essa parte da coluna, como que ela começa, né? Você pode até falar ali talvez das divisões, das grandes divisões ali, né? O que é lombar, o que é cervical, eu acho que é importante o pessoal saber de uma maneira só simples e estruturada. Sim, então o final do crânio começa a coluna cervical, né? Que seria a região do pescoço, até os ombros, né? Aí a coluna dorsal, a coluna torácica, é aquela região que fica no tórax, né? Que vai até onde chega a parte de pulmão, vai até um pouquinho para baixo, onde acaba as costelas, né? E abaixo das costelas a gente chama de coluna lombar. Perfeito, perfeito. E a gente tem quantas, ali na parte óssea, a gente tem quantas... aliás, a divisão de nervos ali, mais ou menos quantos? Como é que fica essa Em geral, divisão? São 33 raízes nervosas que saem, né? Na verdade, são 66, né? Porque nós temos a direita e a esquerda. Perfeito. Então, mas vamos dizer, é um prédiozinho com 33 andares. Cada uma com a sua fiação específica. Perfeito. Ali é o chamado uma digital highway, né? Passa aquela volume de informação bem na coluna como um todo, né? Isso, que é a medula. Passando do resto do corpo, passa por ali e aí acaba sendo distribuído no cérebro, certo? É isso que o pessoal é legal entender um pouquinho, né? Não precisa entender o montão, mas um pouquinho é bom entender. Acho que todo mundo precisa conhecer um pouco mais do seu corpo, né? Sim, com certeza. A estrutura neurológica, né? É o que comanda tudo. Então nós temos os nervos que a gente chama, ou as áreas que são as áreas sensitivas, né? Que quando a gente toca em alguma coisa, quando alguma coisa encosta no nosso corpo, essas áreas a gente diz são áreas ascendentes, ou seja, elas vão subir da medula até a região cerebral. E o cérebro analisa em milissegundos o que está acontecendo e ele já faz o comando da resposta que precisa ser adequada ou adaptada para essa sensibilidade, e que são as vias chamadas descendentes, que são as vias motoras, né? Então, e isso tudo também é tudo conectado entre cérebro, cerebelo e a medula. Perfeito. Agora, doutor, ali na parte de dor crônica, né? Nocicepção, né? Acho que esse é o termo aí, chama dor crônica. Quais são as formas de tratamento clínico e cirúrgico? O que você pode nos falar sobre a dor? Então, dor é o que move a medicina hoje, né? Na verdade, a pessoa vai geralmente procurar alguém porque ela está com dor em algum lugar, né? E as dores crônicas nós classificamos então de uma forma que é aquela dor que a pessoa sente por um período acima de 2 semanas, com uma recorrência contínua. Alguns pacientes têm dor contínua, tem outros pacientes que pode não ser tão contínua, mas é frequente. E tem a parte hoje medicamentosa, então são os remédios que usamos para a dor crônica. A maioria dos remédios não adianta você usar um analgésico simples, por exemplo, dipirona ou um opioide, né? Que a classe dos opioides são as dependentes do ópio, né? Que é tramadol, grande problema codeína, internacional, isso, né? Hoje. Inclusive os Estados Unidos, um grande problema com a China é justamente para tirar os opioides da fronteira, que os chineses fazem pra caramba e distribuem através do México, né? Sim. Hoje a parte de opioides, eles são... é uma droga, né? Então, o abuso dela é muito complicado. Então, existe agora uma droga chamada fentanil,
que é um opioide, né, de uma potência muito grande, é um remédio que ele é estimado que seja, agora pode ser que eu erre o zerinho, não sei se é 100 ou 1000 vezes mais forte que a morfina, né, 100 vezes mais potentes que a morfina, heroína e assim vai. Então, esse mecanismo, e é usado muito para dor crônica, né, tem, por exemplo, a morte do Michael Jackson foi por uso indevido, a dose errada do opioide, que ele usava Propofol, né, que é um anestésico, né? Propofol, exato. Isso, então assim, o manejo clínico da dor crônica, então são remédios, e tem se usado remédios na forma que são remédios que se usa inclusive para epilepsia, então dependendo, tem classes que eles são remédios para crise convulsiva, mas eles agem muito bem na dor crônica. Antidepressivos ajudam muito na parte de dor crônica, e nós temos daí a parte do uso a parte cirúrgica, né? Cirúrgica no sentido assim, é tudo que invade a pele, né? Então um procedimento invasivo, né? Que a gente pode, a partir de simples infiltrações, que a gente pode fazer na coluna, quem tem problema de coluna, você faz infiltração no lugar da dor e a gente consegue bloquear aquele nervo que gera a dor crônica. E temos aí algumas situações que daí, a partir do momento que essas infiltrações, aplicações, elas não funcionam mais, ou elas são incapazes de vencer aquela dor crônica, aí nós temos o implante de chips, né, que ficam por cima da medula e onde a gente faz a neuromodulação. Agora, uma curiosidade, né, em questão eu leio bastante artigo, mesmo técnico a respeito, né, Nature, etc. Eu leio bastante, né? E o que eu tenho visto aí em artigo, tanto, vamos dizer assim, de publicações neurocientíficas, quanto de publicações exatamente comerciais, né? Então, o que eu estou vendo é que as opiniões das pessoas que tiveram algum tipo de tratamento ou sofreram cirurgia, etc., é que a vida útil, às vezes até o provedor da bateria falha, a empresa quebra e fica com aquele componente dentro do corpo, né? E esses são os casos talvez um pouco mais raros, mas hoje, pelo que eu vi, está na média entre 10 e 15 anos a vida útil de bateria. Você concorda? O que você... Na verdade, sim, a bateria desses sistemas de neuromodulação, né, que é tudo exatamente como um sistema de marca-passo no cardíaco, né? Então, na neuromodulação para dor crônica, por exemplo, o paciente é implantado, é uma cirurgia que hoje não precisa nem fazer corte. A gente passa, como se fosse uma agulha que entra e a gente consegue colocar esse chipzinho em áreas específicas na altura da medula, geralmente na coluna dorsal ou torácica, né, no meio das costas. E esse gerador, ele fica muito próximo à pele, fica logo abaixo da pele, e o tempo de duração dessa bateria, ele depende muito de quanto o paciente vai usar, né? Existem as baterias que são carregáveis, por exemplo, que nem um celular, você põe lá um carregadorzinho e deixa conectado na pele onde está a bateria, ela recarrega. E tem as baterias não recarregáveis, que ela pode durar alguns anos. E quando ela acaba, troca. Então é uma cirurgia que só você troca aquele gerador. E daí é rapidinho? É rápido. A cirurgia a gente faz com sedaçãozinha, não precisa nem ser anestesia geral, um procedimento de 20 a 30 minutos apenas. Perfeito. E agora sobre depressão, né? O que você está... Como vocês atuam em relação à depressão, novas... O que vocês... Depressão, se puder falar um pouquinho. Sim, com certeza. Então, se o AVC é uma doença que já está ultrapassando o infarto, né? A OMS acredita que até 2032 a depressão seja a maior incidência de doença do mundo. Então é uma doença que realmente assim, não tem como negar. É uma doença que desabilita demais as pessoas e tem várias técnicas hoje que podemos usar no combate, no tratamento da depressão, né? Claro que é uma doença que ela é tratada pelos colegas da psiquiatria e da psicologia, né? Então, hoje, a parte da neurocirurgia com a depressão, o que a gente tem hoje como armas ou como coisas para nos auxiliar? Então, os pacientes que são refratários aos tratamentos
antidepressivos, seja por remédio, seja por psicoterapia, seja por um sistema que chama TMS, que é uma estimulação magnética transcraniana, onde a gente, quem faz são os colegas da psiquiatria que fazem, né? É uma forma de estimular o cérebro de uma forma não invasiva. Né? Aqui em Lages temos colegas que fazem o TMS, né? Que é muito bem conduzido a parte da psiquiatria aqui em Lages. Os colegas realmente são muito bons. E se faz também uma outra parte que daí já começa a ser um pouco mais agressivo, que chama-se eletroconvulsoterapia, onde o paciente ele tem que estar num ambiente que tenha anestesista, que é desencadeado uma crise convulsiva, como se fosse resetar aquele cérebro, né? Para reiniciar o computador. Né? Isso é uma forma também, é uma arma que o pessoal da psiquiatria faz, e faz com excelente qualidade, com um gabarito muito alto. E quando você tem uma falha nessa cadeia toda de tratamento, que pode chegar até 30% dos casos de depressão, nos pacientes que teriam ideias suicidas ou já tentaram o suicídio, entra a parte da neurocirurgia, e onde a gente faz a estimulação do nervo vago, como se faz para a epilepsia, se usa mais ou menos o mesmo mecanismo de implante de um gerador nesse nervo do pescoço, nesse nervo vago, que a gente chama, e o que muda é a frequência ou amplitude da onda, que daí você entende muito mais que isso, né? Então é só a amplitude da onda elétrica, e que ela vai agir nas áreas do cérebro, que é o hipotálamo, e ali é onde a gente consegue ativar ou desativar, que é um sistema que chama sistema límbico, que é o sistema da emoção, e isso a gente consegue tratar coadjuvante à psiquiatria, os pacientes com depressão mais graves, né? E os trabalhos hoje demonstram que você tem até 70% de bom resultado nesses pacientes que já falhou toda a outra cadeia de tratamento. Mas a indicação da cirurgia não é feita pelo neurocirurgião, a indicação da cirurgia é feita pelo colega da psiquiatria, da neurologia e da psicologia. Então nós somos apenas assim os executores do trabalho manual, que é o implante do eletrodo. Mas toda a decisão pré-operatória e acompanhamento pós-operatório é com o mesmo colega da psiquiatria. Perfeito. Agora, antes de a gente ter um pessoal fazendo perguntas aqui, a gente vai para as perguntas deles na sequência. Só uma dúvida aqui na parte oncológica, né? Os glioblastomas, no caso, né? O que você pode nos falar aí sobre remoção dos cânceres cerebrais? E eu estava vendo alguma coisa sobre 100 tipos de câncer cerebrais, é isso mesmo? Na verdade, assim, existem tumores que estão dentro do cérebro, daí não seriam tumores típicos cerebrais, existem os tumores cerebrais que são das células cerebrais, que a célula assim, dos glias, isso, a parte glial, né? As glias, elas são as células que fornecem ajuda ao neurônio, né? O cérebro é neurônio e as células gliais. Então, o tumor que ele próprio do cérebro são os tumores dessas células gliais, tá? Então, nós temos os tumores, nós temos gliomas de baixo grau, até gliomas de alto grau, que aí entra o glioblastoma. Né? Nós temos hoje em Santa Catarina um colega que é um joaquinense fantástico, Dr. Gian Nunes, ele trabalha com a gente em Florianópolis, ele é neuropatologista, e ele tem ajudando até a gente nas últimas classificações e estudo genético. Então tem muita coisa hoje para a parte dos gliomas mais graves, né, que são os chamados glioblastomas. Nós temos armas hoje que, além da cirurgia, porque depende muito também, Fabiano, do lugar onde é esse tumor. Claro. Existem tumores que eles estão localizados em áreas onde a cirurgia se torna muito difícil, onde você tem um alto risco de sequela, às vezes um alto risco de óbito durante a cirurgia, e aí a gente tem a possibilidade de fazer uma biópsia, né, que pode ser ela guiada por equipamentos tipo neuronavegação ou estereotaxia, que são os sistemas de você chegar ao cérebro na forma de como se fosse um GPS. Isso se usa para o DBS, né, para estimulação profunda, né, no Parkinson também. Então, quando você consegue tirar um pedacinho dessa célula e você manda analisar, existem estudos genéticos que demonstram realmente muitas formas
para o mesmo tipo de tumor. Você tem para o glioblastoma, que é o tumor mais grave, é o câncer do cérebro mesmo, você tem manifestações dele de formas mais agressivas, menos agressivas. Na parede da célula ela pode ter um receptorzinho, para as pessoas entenderem. Receptor é como se fosse uma porta de entrada da casa, que pode ser a cura ou a chance de melhorar a qualidade de vida. Então, quando você faz uma biópsia desse tipo de tumor e você consegue fazer uma análise genética, existe hoje a possibilidade, inclusive no Texas, né, em Houston tem um dos maiores serviços de neuro-onco, que a gente chama, onde você consegue hoje desenvolver uma vacina contra aquele tumor. Então é feito um estudo genético e se identifica, aquele tumor é daquele paciente. E você consegue desenvolver um quimioterápico, e que esse quimioterápico ele vai ser desenvolvido a partir de identificar como você consegue eliminar aquela célula. Ou seja, tem várias técnicas aí e procedimentos que podem ser estudados, abordados e até chegar algo com certeza mais específico para aquele caso. Existe o pessoal da radiocirurgia, da radioterapia, né? Então o pessoal da oncologia hoje tem armas muito boas. Em Lages, a parte de oncologia é uma parte muito forte. Temos colegas aqui que têm um conhecimento, um gabarito muito alto. Existe um equipamento aqui de tratamento oncológico, né, por radiocirurgia, que é um dos mais modernos que tem no Brasil. Então, em Florianópolis inauguraram um que também esse é entre os mais modernos da América Latina, né? Então hoje tem que existir muitos recursos. Tem que existir um complemento, né? Não adianta só dizer só o neurocirurgião, só o radioterapeuta, existe o objetivo final é o quê? É o paciente, é a melhora do paciente. Então às vezes temos que fazer 2 ou 3 modalidades junto, a cirurgia, mais a radioterapia e mais a imunoterapia. Hoje a gente chama de imunoterapia, não chama mais de quimioterapia. Perfeito. Tem alguns ouvintes nossos aí com algumas perguntas, pode ser? Pode. Eu te convido a fazer 1 minuto para cada pergunta, tá? Então vamos lá. Boa noite, FX Baggio, aqui é o Pedro de Joinville. Parabéns pelo teu show, FX Baggio, signo 101, e pela entrevista de hoje. Queria saber se vocês poderiam responder, considerando os avanços que a gente tem tido na tecnologia, a inteligência artificial e a robótica já têm impactado o planejamento e a execução de cirurgias cerebrais? E quais que são os principais desafios que a gente ainda enfrenta para integrar essas tecnologias na rotina clínica? Muito obrigado, boa noite. Valeu, Pedro. Então, de Joinville, a pergunta aí, doutor. Legal. Pedro, então assim, a inteligência artificial, vamos entender a gente pode talvez usar o termo inteligência artificial como uma forma mais ampla. Hoje nós usamos uma forma de inteligência artificial que chama-se neuronavegação, em que a gente consegue acoplar as imagens dos exames do paciente antes da cirurgia, por exemplo, uma ressonância para tentar remover um tumor que fica em área nobre do cérebro. Então, essa imagem, ela faz fusão com uma máquina, né, que chama-se neuronavegador, e durante a cirurgia, nós estamos operando, por exemplo, são cirurgias microscópicas, então nós estamos usando um microscópio, e nesse microscópio a gente consegue ver, com um lado da lente, a gente consegue ver o cérebro, e no outro está a imagem projetada na superfície cerebral de onde está a lesão. Então a gente consegue operar com o microscópio e com o neuronavegador, todos eles acoplados, e dessa forma eu estou fazendo uma cirurgia como se eu estivesse vendo a lesão antes de chegar nela. Então é como se fosse um GPS. Então isso é uma forma de inteligência artificial. Mas dizer assim, vem um robô operar o cérebro, não, isso ainda ainda não existe esse tipo de tecnologia, porque o cérebro, quando a gente abre o crânio, ele já começa a deslocar um pouquinho, ele já começa a ter pequenos movimentos, onde uma máquina pode ser que ela tenha que aprender naquele momento com essa troca dos movimentos, mas neste momento o ser humano ele é superior à máquina. Para cirurgias de coluna, existe robótica que nos ajuda nas cirurgias que a gente chama artrodese, né, que a gente coloca parafusos e aí a gente consegue que o robô nos ajude a nos dar um pouco mais de precisão. Mas a mesma robótica que se usa hoje para cirurgias abdominais e próstata, no cérebro a gente não tem. Perfeito. Então agora temos outra pergunta aqui. Vamos lá.
Boa noite, FX Baixo. Aqui é Marcelo Arruda, médico radiologista, diretor técnico da RSU Itapema. Parabéns pelo teu show FX Baixo Signal 101 e pela entrevista dessa noite. Bom, nós sabemos que a radiologia é um grande auxiliar para a neurocirurgia, né? Principalmente através dos exames de ressonância, tanto para a detecção das doenças como para planejamento cirúrgico e acompanhamento, né, das doenças. Então, gostaria de saber com o Dr. Marcelo o que ele já utiliza, né, de técnicas mais avançadas, por exemplo, reconstruções dentro do bloco cirúrgico, e o que ele espera dessas novas tecnologias que estão surgindo. Um abraço. Ok, então esse é o Dr. Marcelo de Itapema. Então, Xará, como eu falei, né? Hoje, claro que para neurocirurgia hoje ressonância ela é fundamental. Eu sou um pouquinho mais, eu tenho 50 e poucos anos, não dá para contar toda a verdade, mas assim, já peguei o início da neurocirurgia, onde se iniciavam algumas ressonâncias, né? Agora temos a possibilidade também de ressonâncias intraoperatórias, né? Que é um aparato muito interessante, mas nem todo hospital aqui no Brasil tem a possibilidade de fazer isso. Mas hoje a radiologia, como um todo, nós somos dependentes da radiologia, uma radiologia de boa qualidade, ela é fundamental no fechamento do diagnóstico e no planejamento de cirurgias. E como eu falei agora, respondendo o amigo lá de Joinville, a questão da neuronavegação, onde se usa a fusão de imagens adquiridas antes, com o departamento de radiologia e com o neuronavegador, que é aquele que vai extrair, o software dele, ele extrai as imagens antigas, realizadas antes, e planeja, durante a cirurgia, ela nos dá esse suporte de auxílio radiológico durante o procedimento cirúrgico. Conectados. Com certeza, isso aumenta muito então, a nossa margem de sucesso. Integrados, né? Integração total, Perfeito. Agora tem outra pergunta, vamos lá. Boa noite, Fabiano Baggio, que é Maurício Batalha, de Lages. Parabéns pelo teu programa, FX Baggio, Sinal 101. Né? Um grande abraço aí para o Dr. Marcelo Conde, meu amigo, meu irmão, de muitos anos. Queria fazer uma pergunta ao Dr. Marcelo, se ele pudesse atualizar a gente das evoluções da cirurgia de neuro, né? O que a gente pode esperar para o futuro da cirurgia neuro, aí, a questão de AVC, a questão, que eu sei que ele trabalha muito com coluna, nessa linha. O que já tem de novidade, de facilidades na cirurgia hoje em dia, e o que se espera para o futuro próximo aí dessas cirurgias, desses quadros cirúrgicos. Grande abraço aí, Dr. Marcelo, sempre sucesso. Batalha, obrigado. Vamos lá, doutor. Então, meu irmão Zé Batalha. Então, essa pergunta ela é muito pertinente porque realmente nós temos que sempre olhar para o futuro e tentar achar a melhor solução para os problemas, né? Com certeza, a tecnologia que se tem hoje não se compara com nada de 10 anos atrás. Eu digo que a mudança ela é constante, né? A questão dos AVCs, agora tem a questão de novos equipamentos, novos sistemas de ajudar no tratamento do AVC. Por exemplo, a gente consegue hoje entrar na virilha do paciente e subir com um cateterzinho até lá onde está o trombo, ocluindo a artéria, e existe como se fosse um sugador. A gente consegue aspirar esse tipo de trombo, né? E reabre a artéria e diminui muito a sequela desse tipo dos pacientes, né? As novas tecnologias que devem chegar em breve, né? Eu tenho um colega que é um excelente neurocirurgião, um amigo pessoal, irmão meu também, que ele mora nos Estados Unidos, na Flórida. Então o Ricardo é uma pessoa que inclusive ele tem lá um evento de novas tecnologias, e a gente estava outro dia discutindo, e realmente o que vai vir em breve possivelmente serão catéteres que já tá mais para cardiologia, já tá mais próximo, né? Então são catéteres que vem uma câmera por dentro e você sobe pela artéria vendo o túnel. Então assim você consegue navegar, porque hoje quando a gente vai fazer, por exemplo, exame de angiografia cerebral ou cateterismo, né? A gente vai manipulando um catéter e olha numa tela, como se fosse você está vendo um filme que está sendo produzido ali, né? Por raio-x.
né? Então, o meu xará lá de Itapema, então essa parte da radiologia ela é fundamental, né? Então, os próximos desenvolvimentos de catéteres, eles já devem vir como, por exemplo, como se fosse uma câmera, e já se programa também que quando você começa a adquirir a imagem, esse catéter ele aprende o caminho e ele vai mais ou menos orientando a mão da gente para chegar no sucesso. Então, a tecnologia vai vir novos catéteres para tratamento de AVC, novos sistemas de retirada do trombo no paciente com AVC. No Brasil, logo estaremos implantando em Florianópolis a cirurgia robótica de coluna. Então, onde o robô vai nos auxiliar na cirurgia para aumentar a precisão, né? Hoje, por exemplo, tem algumas cirurgias que são muito mais complexas, que detêm um tempo maior de cirurgia, mas com o auxílio do robô a gente consegue encurtar o tempo de cirurgia e aumentar a precisão em praticamente 100%. Então, a tecnologia, o futuro da neuro, ele é muito bom, ele é muito interessante, porque muitas empresas hoje de biotecnologia ou de engenharia de materiais estão desenvolvendo muita coisa hoje para neuro. Perfeito. Agora temos outra pergunta agora do exterior, tá? Vamos para a próxima então. Hello, FX Baggio, doctor and listeners. This is Lindsay Herrera in Chicago. Thank you for the opportunity to ask a question I've had for years. My son had infant surgery at 6 weeks old for craniosynostosis. Can you explain what happens during this procedure, allowing the skull bones to expand instead of contract? Então, essa questão das cranioestenoses, né? Porque a pergunta dela é o filho que fez uma cirurgia de cranioestenose, né? E como é que se usa, como é que se faz esse tipo de cirurgia, né? Então, essa é uma cirurgia que envolve muito mais a parte pediátrica, né? Eu não faço pediatria, mas a parte de cranioestenose são as malformações do crânio. São geralmente crianças que podem nascer com o crânio mais achatado ou com o crânio mais alongado, porque lá no desenvolvimento no útero, na verdade o crânio, eles são formados, são vários ossos, né? Tem os ossos frontais, o osso frontal, os ossos parietais e o osso occipital, e existe uma distância entre elas durante o desenvolvimento embrionário e depois que nasce, né? Que é a famosa moleira, né? Que a gente chama fontanela, né? Em alguns casos, essas crianças elas nascem com uma fusão já precoce desses ossos. A cirurgia, na verdade, assim, é uma cirurgia de reconstrução craniana. É uma cirurgia como se fosse uma cirurgia plástica do crânio. Então se usa hoje, a técnica mais comum é a cirurgia de você reabrir aquela sutura que fechou, né? Então você faz como se fosse uma fratura do crânio, né? A cirurgia é como se fosse você quebrar aquela parte do crânio que colou antes do tempo, e você pode às vezes necessitar de algum tipo de expansor, de alguma coisa assim, para poder fazer uma expansão da caixa craniana, para que esse bebê ele possa ter o desenvolvimento cerebral normal. Porque se você não faz esse tipo de cirurgia, esse paciente ele pode até inclusive desenvolver uma atrofia de uma área do cérebro, porque ela não vai ter a expansão do cérebro, porque ele já está preso pelo crânio que está aumentando a pressão em cima dele. Agora, se fosse para resumir, a gente vai ter que responder para ela em inglês, né? Se fosse para resumir a quantidade de técnicas, eu acredito que essa cirurgia tenha sido mais ou menos uns 10 a 15 anos atrás. O que se tinha naquela época de técnicas cirúrgicas para fazer esse tipo de intervenção? Vamos dizer assim, possibilidades, 1, 2, 3, e não entrar muito no detalhe, mas só dar uma explicação por cima. Uhum. Se você puder dar inglês para ela, porque ela não fala português, sim, ou se não, a gente para ajudar lá eles a entender um pouquinho então, mais. Meu inglês é meio macarrônico assim, né? Mas deixa eu tentar pensar em português. A gente fala junto aqui, só para eles terem o... É que depende muito de qual cranioestenose era, né? Então, tem tipos diferentes de cranioestenose, em que pode ser algumas mais complexas e outras um pouco mais simples.
Então, depende muito de qual cranioestenose era, né? Pode ser o tratamento cirúrgico de a abertura apenas de uma linha que estava fusionada, mas se é um paciente que tem uma malformação craniana muito complexa, a técnica cirúrgica é muito parecida, né? É onde você vai abrir a estrutura óssea que estava fusionada, né? So Lindsay, what he says so far is that basically, I mean, there's no way for him to understand completely the way it was because, I mean, the doctor performing the surgery probably did not explain to you how things were, but basically you open up the brain, the skull, and then you have to... ele abre e depois... we can open the suture is the... Opening the suture, and then... Sutura é onde o osso cola no outro, né? Então, sutura do termo de suturar. Então, ele tem que... É onde fez a fusão dessa estrutura óssea, é uma fusão precoce. Ele tem que abrir essa sutura, na verdade, né? You must open the suture. So he says, I'm not sure if you could listen, but the surgeon has to open the suture where like two bones fused together, probably. And then from there onwards, you have to probably find out what was this is the technique basically. Two bones they fuse together, and then you have to open them up for them to close again. Yes. É isso? Yes. Is this right? Yes. Eles têm que abrir, fechar novamente em algum momento. Isso, depois o fechamento ele vai ocorrer com o tempo, né? How long does it take? Mais ou menos quanto tempo dura? Some kinds of, you can take many 6 months or a year. Okay, or more. So basically, Lindsay, this is the situation. You have to open up the bones that came together for some reason. Probably some malformation when the baby was born or something like this. Mm-hmm. And then later on, after you open, you have to let it close, just like any bone surgery. Yes. Is that right? Ok. Agora a próxima. So thank you so much for your question there. It was a real problem you had, so I think it might be a little clearer for you right now. And at the time, I believe your doctor said... The second question, if I may. My father has had 2 strokes, and we know this is hereditary. When is it recommended to begin testing for potential stroke risk? And a side question, have you seen stroke patients recover unexpectedly well, possibly due to their mindset or attitude? Aí a gente tem 2 perguntas, né? Sim, vamos tentar responder em português para as pessoas poderem entender. Então, Sim. Ela perguntou com relação... O pai teve já 2 AVCs, né? E o que pode ser feito para tentar prevenir e não ter mais, né? Então, a prevenção do AVC, ela serve para todos. É a mesma forma, a mesma investigação quase que a cardiológica, com exames de laboratório, ver colesterol, diabetes, né? A gente, às vezes, tem até uma coisa que a gente fala que chama-se kit AVC, né? O kit AVC seria pessoa hipertensa, diabética, obesa, tabagista, né? Basicamente, se você tem esses 4 itens na sua vida, a sua chance de AVC ela é 50% maior do que uma pessoa que não tem 2 dessa, e a sua chance é quase 100% a mais, ou vamos botar 90% a mais de chance de AVC, caso você não tenha nenhuma desses itens na sua vida. Porque existe a causa genética também. A melhor forma de investigar para prevenir é um exame chamado Doppler de carótida, onde você vai ver se existe já placas de gordura nas artérias do pescoço, ou seja, as artérias que vão irrigar o cérebro. E eu gosto muito de um exame chamado angiorressonância de crânio, onde você consegue identificar se já tem alguma artéria no cérebro que esteja já com certo grau de entupimento. So there's two different kinds of approaches for this. Yes. Mm-hmm. Okay, so number 1 approach, can you say that again? So you must do some clinical exams to see diabetics or cholesterol problems.
and you must do some images like Doppler, color Doppler of carotid system, and MRI of the brain, and you can see if there's some stenosis in some brain artery. Okay, so this is the two already. What about the angio MRI. Okay, angio MRI. Okay, so it's all right. E a segunda questão dela é se a gente já viu alguma recuperação muito boa em pacientes com AVC. Já vimos fantásticas recuperações de pacientes que chegam ao hospital a tempo, né? Então, time is brain, o tempo é cérebro, e a questão da chegada no hospital é extremamente importante que a equipe da emergência já esteja preparada, que saiba reconhecer o AVC e inicie com esse tratamento o mais rápido possível. A cada 15 minutos que você perde no atendimento do AVC, muitos neurônios vão indo embora. Então, a cada 15 minutos que você perde no atendimento do AVC, é um mês de recuperação clínica. Então, e depende muito também, a recuperação é chegar no hospital o quanto antes, a identificação do AVC o mais precoce. Existe um remédio que se faz na veia, que chama RTPA, onde ele consegue desmanchar o trombo, desmanchar o coágulo. Então só que para isso existe um tempo, né? Que é até 4 horas de atendimento. E a recuperação de cada paciente, ela depende muito, hoje a gente fala da rede de colaterais. Então são artérias que se conectam no cérebro, nós temos a conexão de artérias, ela é muito grande. Então se você tem a oclusão de uma artéria, ela pode fechar num ponto, mas você tem ela comunicando com outras áreas, outras artérias do cérebro, e a irrigação cerebral ela continua quase a mesma. Então, é nesses pacientes que são atendidos rapidamente, é feito o tratamento correto rapidamente e tem rede de colaterais. Nós já vimos muitos pacientes saírem sem sequela nenhuma. Perfeito. Temos a última pergunta aqui, doutor. Também num amigo nosso aí que teve já um problema aí e tem uma dúvida, né? Hi, Fabiano. This is Marty. I had a stroke 7 years ago. Coming out of the stroke, for 6 months, the right side of my body felt cold and the left side was hot. I couldn't get my right side warm enough to sleep. Tried lighted blankets, lots of electric blankets. Couldn't get the right side warm enough. Then I realized 6 months later, the right side was overheated, and the cold sensation was actually being too hot. And it took a year to balance out that now I'm fine. But it confused me during that period of time, the sensation of being cold when it was hot. Why was that? Aqui ele fala o seguinte, que ele teve um derrame. Sim. E depois de 6 meses, ele sentia frio na parte direita do corpo e ele não conseguia aquecer a parte direita, tentou várias coisas aí, como ele falou, colchão elétrico, etc, e não conseguia. E depois ele achou que estava superaquecendo aquela parte lá e não sabia dizer por quê. Então essa é a pergunta dele, por que isso acontecia, né? O cérebro, ele depende muito do lugar onde foi o stroke, né? Onde foi o AVC. Então, muito provavelmente, esse AVC que ele teve foi numa região chamada tálamo, na região esquerda, né? Que é uma região muito profunda, e pode também ter pego uma área mais posterior, né? Que é a área mais da sensibilidade, né? Então, o córtex que a gente chama córtex parietal, que em geral são essas áreas que pegaram mais a parte sensitiva. A manifestação da sensibilidade, seja ela térmica, né, ou dolorosa, tem pacientes que têm AVC e ficam com dor no corpo, e é dor que remédio nenhum trata. Nesses casos o DBS, essas coisas podem ajudar. Então, assim, depende muito da área. Pelo que ele descreveu como lesão, é uma área profunda, mais córtex sensitivo,
e a parte talâmica, né? Então, essas áreas são áreas onde não tem muito o que oferecer do ponto de vista seguro, né? Para melhorar. A manifestação de térmica, né? Ou dor, é a mesma manifestação que se fosse na área motora, por exemplo, paralisou o braço, né? Então, hoje você propor algum tratamento, célula-tronco não funciona, né? Isso eu já aviso que não funciona, né? Algum procedimento mais invasivo, por exemplo, vamos botar um estimulador naquela área para ver se a gente consegue fazer o ajuste térmico, né? Através de um estímulo cerebral profundo. O procedimento invasivo, ele pode acabar não resolvendo a situação e põe o paciente em algum risco de alguma outra sequela. Então, desculpa até te interromper, mas o motivo pelo qual ele sentiu isso foi porque poderia ser algo no tálamo ou de uma área mais profunda. Sim, é isso? Sim, na parte... anatômica ali, né? Anatômica pelo ali. Ele descreve, naquela e região. ele sentia essa situação no lado direito do corpo, porque justamente pode ter sido do lado esquerdo e do lado oposto. Isso, né? Então, o lado direito do cérebro controla o lado esquerdo do corpo. Eu acho que esse que é a razão que ele queria saber, né? Então, Marty, as far as he was able to tell, you probably had the stroke on the left side of your brain. And then it's usually the opposite. It usually affects the other side of the body. So that's why you probably had some feelings or something that you felt cold and it was actually normal temperature on the right side of your body. So again, probably your situation, your stroke happened on the left side of your brain, affecting the right part of your body. Is this right, Doc? Yes. And some kinds of this situation, you must waiting. We have many situations, and the patient, 1 year after the stroke, we can recover sometimes the problem. Yes, he said that he had the stroke 7 years ago. Mm-hmm. So a year later, he started feeling a little better and better, but not completely better. So never recovered completely from the situation, and probably, as you say, Doc, probably never will. Yes. Right? Mm-hmm. To be accurate and asymptomatic. Honest. Yes. Ok. Então, as suas considerações finais aí em 30 segundos. Então, Fabiano, eu quero te agradecer pelo convite. Realmente um programa muito dinâmico, né? Viajamos muito pelo estado, viajamos para fora do Brasil, né? Aprendi que eu tenho que estudar um pouquinho mais de inglês. Vamos estudar. A vida é sempre um aprendizado, né? Mas é interessante essas questões que levantamos. O importante é que as pessoas entendam um pouco mais da situação do próprio corpo e consigam se conhecer e entender quando está acontecendo algum problema, né? Mas eu acho assim fundamental, acho muito, muito legal isso, a gente poder trocar experiências, né? Entender às vezes o que a pessoa tem ou o colega tem alguma pergunta, alguma coisa, a gente poder estar pronto para responder e ajudar. E o ideal, né, com essa nossa situação aí de demográfica, todos precisam ser salvos, não podemos perder para ninguém, na verdade, ninguém. Vocês que são da área e salvam muitas pessoas da profissão de vocês, mas a gente está vendo que ninguém pode ser perdido, então todo mundo tem que prestar atenção, né? E ajudar o próximo também em qualquer coisa, ou não é? É por isso que se tenta algumas formas simples de tentar explicar alguma situação que pode ser grave. Por exemplo, o importante hoje, se a gente conseguir que fixe alguma coisa como resultado final do programa, seria, né, realmente SAMU. Sorria, abrace, música, faltou algum desses, chama a urgência, chama o SAMU. Perfeito. Isso todo mundo pode, é simples, todo mundo pode gravar e ajudar os outros. Pessoal, então, caros amigos e ouvintes, em nome do nosso programa na Rádio 101 FM do show FX Bajo Signal 101 e nossas equipes BR Global e também o nosso convidado de hoje, o Dr. Marcelo, para a estreia aqui da nossa spin-off, né, nosso programa spin-off
Neurosignals. Gostaríamos de agradecer a sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios para muito mais tendências. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, né, que é o FX Baggio, BAGGIO, _Enercore com K. Ative as notificações, sininho, comente e curta. Dá um like lá.